A CNBB, né, que está à frente da Igreja Católica no Brasil, né, ela enfrentou pelo menos 2 vezes de perto o autoritarismo, né, tanto lá na ditadura civil-militar, quanto também do governo Bolsonaro, né, que foi, por exemplo, né, que se traduziu numa atitude muito concreta, isso, né, recentemente, que foi aquela atividade de espionagem que foi montada pela Agência Brasileira de Informação, a ABIN, contra bispos da região amazônica, quando eles estavam lá naquele sínodo da Amazônia. Todo mundo deve lembrar disso. Foi um sínodo convocado pelo Papa Francisco lá em 2019, né, e foi organizado pela CNBB aqui no país. E aí, quer dizer, tá, desde então, né, por exemplo, nossa, mas estão né, arapongando os bispos do Brasil, que negócio é esse? Né? Isso, de alguma forma, indica que a entidade, a CNBB, tem lá sua relevância e estava metendo medo, né, nos bolsonaros que estavam no poder. Bom, mas aí com o andamento dessa conjuntura, né, política durante o governo Bolsonaro, a CNBB foi aumentando o tom, de, assim, numa certa desaprovação a esse, digamos, esse painel de necropolítica que o governo Bolsonaro representou, principalmente, né, no caso da pandemia de Covid. Né? Pois bem, aí o que acontece? A CNBB acaba se aproximando, né, a hierarquia da CNBB, né, acaba se aproximando das pastorais populares. Né? Então, quer dizer, isso, de alguma forma, irrita o campo conservador. Né? Ou seja, se aproximou das discussões como meio ambiente, a casa comum, a defesa das áreas verdes, das populações ribeirinhas, indígenas, etc. E se aproximou também de organismos da sociedade civil organizada, como a CPT, né, que é a Comissão de Justiça e Paz, o Conselho Nacional de Leigos. Né? Ou seja, todas essas comissões, essas representações, acabaram dando suporte para a CNBB para fazer esses enfrentamentos. Né? Entretanto, e aí né, eu jogo para vocês dois, para a gente né, fazer fervilhar as ideias aqui. A gente precisa pensar né, por que, de um lado, não há críticas explícitas do episcopado brasileiro, nem a Francisco, nem a Leão, mas, por outro, tem uma verdadeira inércia por parte das grandes arquidioceses para aplicar essas diretrizes ditas progressistas e que são emanadas aí das encíclicas e de outros documentos papais. Ou seja, existem documentos, existem orientações, mas elas não chegam lá no chão da paróquia. Elas se perdem aí no meio do caminho. Será que isso também não seria um dos motivos desse divórcio entre a igreja representada pela CNBB e a igreja representada, por exemplo, pela galera que vende rosário, café, oração de madrugada?